Você tem acompanhado o mercado de criptomoedas recentemente? Você já viu o que aconteceu com o próprio Bitcoin? E a sua dominância em relação ao mercado? Já viu qual foi a grande mudança que aconteceu nos últimos tempos? Fala investidor, eu sou o Guilherme Serra, especialista em criptomoedas e investimentos e te levo a fazer um 15 em 1 no mundo cripto. Ainda não sabe o que é um 15 em 1? Então fica comigo, se inscreva no meu canal do YouTube, me siga na página do Instagram e no Facebook, porque eu vou te ajudar a ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. No vídeo de hoje eu vou abordar sobre o Bitcoin e vou falar mais especificamente sobre a sua dominância no mercado de criptomoedas. Se você ainda não sabe, a dominância de mercado de uma moeda é o peso dela em relação ao mercado como um todo. Logo, quando eu digo que a dominância do Bitcoin subiu, significa que ele está mais importante, o seu peso em percentual em relação ao mercado está maior. Geralmente essas análises são feitas em relação às maiores moedas, para entendermos a sua importância. Até porque não faz sentido você olhar uma moeda que vale 5, 10 milhões de dólares em relação ao valor de mercado e dizer que isso vale 0,01% do valor de mercado total, ou 0,005%. Enfim, é como no futebol, com todo respeito, você não olha para um time como o Paysandu, que já participou uma vez da Taça Libertadores da América, e afirma que o clube tem tanto peso na participação total de brasileiros em Libertadores da América. Mas, por exemplo, um Palmeiras, Corinthians, Flamengo, é comum você falar que são clubes brasileiros com mais participação em Libertadores da América. Está certo que no mercado cripto nós falamos em percentual de dominância e no futebol não, mas nós falamos sim sobre o peso desses grandes clubes de futebol em relação à sua frequência de participação na Copa Libertadores. Você pode até analisar os clubes menores e deve fazer isso, mas o tipo de análise geralmente é outro. Ele pode até voltar a estar nessas análises de participação em Libertadores, caso ele comece a voltar a participar, enfim. Ou seja, chamar a atenção como alguém mais relevante na esfera continental. Assim como se alguma criptomoeda começa a se valorizar muito, ela pode ter essa comparação, essa análise em relação à sua dominância de mercado. Mas desde já eu já adianto que nesse vídeo eu não falarei sobre compra ou venda de Bitcoin, por mais que eu mencione o nome dele em alguns momentos. Assim como qualquer outra criptomoeda que eu vou falar aqui nesse vídeo, de forma alguma eu estou recomendando que você compre ou venda essa criptomoeda específica. Também não falarei nada que eu não conheça, não tenha feito ou não possa te entregar. Por exemplo, eu vi um dia desses um seguidor contestar quando eu falo sobre 15 em 1. Guilherme, você fala de 15 em 1, mas como eu vou acreditar nisso? Seria algo muito bom, muito sofisticado. Falar qualquer um pode falar, Bom, primeiro de tudo, para quem ainda não sabe, o 15 em 1 é multiplicar por 15 vezes o seu valor investido em uma criptomoeda em até um ano, daí 15 em 1. Caso você não tenha visto ainda, assim como esse seguidor provavelmente não viu, eu já falei um vídeo que eu falo sobre um 15 em 1 feito por mim e eu vou deixar inclusive o link aqui caso você tenha interesse em conhecer, em ver um pouco mais na prática todos os métodos que eu utilizei, as ferramentas e muito mais. Mas voltando, a importância de se analisar a dominância de um ativo no mercado é entender justamente como está composto o mercado e como esse ativo se comporta em relação ao mercado. Assim, você pode montar a sua carteira de investimentos ainda mais estrategicamente. A composição de uma carteira, seguindo o método 12 de cash, pode e deve ter ativos capazes de fazer um 15 em 1. Há espaço para você tê-los. Mas também você pode ter alguns ativos mais consolidados, mais resilientes já dentro do mercado de criptomoedas em alguma escala. Aliás, se eles já são mais consolidados, já possuem uma comunidade mais forte, já tem holders, ou seja, quem segura as criptomoedas e naturalmente podem ter menos volatilidade do que os ativos menores. Muitas vezes os ativos pequenos têm mais potencial de valorização, caso sejam bons ativos, mas também sofrem mais se o mercado piora ou se acontece algum imprevisto que muda a sua proposta originalmente boa. É aquela máxima tradicional, quanto maior o retorno potencial, maior o risco envolvido. Eu mesmo vi a importância de se analisar a dominância de mercado. Logo no começo dos meus investimentos em criptomoedas, eu resolvi utilizar esse critério para compor a minha carteira cripto. E quando o mercado oscila, sobretudo para baixo, você observa que os ativos mais consolidados impedem uma queda maior das criptomoedas. Mas vale ressaltar que esse é um fator de menor preocupação. A simples queda de curto prazo deve ser um fator de menor preocupação. Pelo contrário, seguindo o método 12 de cash, ela pode até mesmo servir para reforçar a sua posição. Você pode aumentar a posição.
Eu mesmo já aproveitei quedas para fazer isso. Mas se, por exemplo, há uma piora em um ativo menor porque surgiu um concorrente com uma proposta ainda mais inovadora, esse ativo carregará menos a sua carteira para baixo se você possui ela bem diversificada. E se isso acontecer, talvez seja o sinal amarelo para você sair dessa criptomoeda, já que surgiu um concorrente que vai devorar ela no mercado. Você não deve vender um ativo somente porque ele caiu, mas se ele cair porque os seus fundamentos pioraram e a sua proposta naufragou por algum motivo, aí sim você deve vender essa criptomoeda. Guilherme, é muito confuso esse negócio de vender às vezes e de manter às vezes, até mesmo comprar às vezes, quando um ativo cai. Veja bem, eu não disse que é para fazer nada somente porque um ativo cai ou somente porque um ativo sobe. Uma lição importante que eu trago do meu MBA em investimento e risco é não cair no viés de comportamento chamado ancoragem. Segundo esse viés, você toma decisões pensando no preço que você comprou lá atrás. Não é esse o principal ponto. Você deve se ater ao que aquela criptomoeda é e qual é a sua proposta, a sua posição do mercado, enfim, para aí você tomar alguma decisão. Você precisa sair então debaixo da onda, né? Enfim, de ser engolido pela onda, tanto da queda quanto da alta, precisa sair disso e observar, né? Observar o mar fora da onda para ver se faz sentido ou não. E para isso você também não deve estar ancorado lá no preço de entrada. A sua decisão deve ser pelo que o ativo é hoje. Pô, mas você falou também que as criptomoedas maiores também caem, então não adianta nada eu comprar, vou comprar só ativos menores. Olha, assim como para o argumento anterior, a questão em si não é só porque caiu de curto prazo, isso não é o motivo principal. Tá bom, Guilherme, ok, mas sem falar em cair ou não, comprar criptomoedas menores parece algo muito mais arriscado, já que você diz que podem cair mais a depender da situação. Veja bem, você não deve comprar qualquer criptomoeda menor. Você deve comprar boas criptomoedas menores. Se você acertar uma que deslanche, você vai ter um ativo capaz de fazer um 15 em 1 e naturalmente isso vai mudar o seu patamar financeiro. Que dirá se você acertar então dois ativos, duas criptomoedas capazes de fazer um 15 em 1? Muito bom, né? Enfim, há um risco sim, eu já mencionei, por isso você deve diversificar. Mas eu não deixaria de me posicionar nesses ativos se eu fosse você. Foi como eu já falei, eu fiz o 15 em 1 por buscar essas criptomoedas menores. Mas é contigo, você é protagonista das suas escolhas. Mas enfim, bora então falar sobre o que está acontecendo com a dominância do Bitcoin. Como eu já disse, ela subiu e subiu em meio a esse movimento de queda, de correção que o mercado teve recentemente. A correção acontece por alguns fatores, eu vou listar aqui para você. Primeiro, a alta de juros nos Estados Unidos, tá esperado uma alta de juros e essa expectativa ela foi renovada com as últimas sinalizações do Banco Central, que o mercado antes esperava que era uma alta um pouco menor. Eu já falei sobre esse dilema de como as criptomoedas são vistas, mas não vou me alugar aqui nesse vídeo. Se você me acompanha há mais tempo e também já me viu no Instagram, já sabe que existem algumas visões diferentes e recentemente o mercado cripto, pelo fluxo que ele atraiu de novos investidores, inclusive investidores de finanças tradicionais, ele está com um comportamento um pouco mais similar ao mercado de ações, mas isso não necessariamente significa que vai se manter daqui para frente. Fechado esse parênteses, então, o segundo motivo é a queda da própria Luna, que provocou um looping de venda generalizado no mercado por diversos fatores, como por exemplo a venda de bitcoins que a Luna tinha na reserva. E quando ela vendeu o Bitcoin, jogou mais para baixo ainda e provocou uma exponencialização da queda. A queda inicial ocorreu pela alta de juros e depois pela queda da Luna e a venda de bitcoins da reserva da Luna e enfim, todo esse efeito de cadeia com as vendas exageradas. Sem falar também na decepção que a Luna causou em diversos agentes, e isso também gerou um mau humor ao mercado como um todo. Diante disso, o mercado teve uma reconfiguração em relação aos pesos dos ativos. O Bitcoin aumentou a sua dominância de mercado. Pera, Guilherme, eu acho que eu entendi, mas me explica melhor por que isso aconteceu afinal. Justamente por ser um ativo que já é mais consolidado no mercado cripto, a queda nos demais ativos foi ainda maior do que o próprio Bitcoin. E dessa forma, ao cair menos que as demais criptomoedas, o Bitcoin mostrou a sua credibilidade já pelos seus longos anos de estrada que ele tem. Significa que isso vai continuar acontecendo? Não dá para cravar, mas vale recapitular que o mercado de criptomoedas era muito concentrado no Bitcoin e em dado momento já foi de patamares de ao redor de 80%, mas recentemente estava próximo a 40%, até mesmo porque surgiram muitas criptomoedas nesses últimos 2 anos. Mas já nos últimos dias, o Bitcoin passou a ter 47% do valor total do mercado cripto. Atualmente ele vale em torno de 600 bilhões de dólares de valor de mercado e esse é o percentual que representa 47% aproximadamente.
Para comparação, o Bitcoin caiu 17% de 30 de abril a 30 de maio, enquanto o Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda, caiu ao redor de 29%. Se você ainda não sabe, os 5 maiores criptoativos do mercado em geral são: 1. O Bitcoin, que é o líder, né? Ele vale 600 bilhões de dólares, como eu já disse, e representa 47%. 2. O Ethereum, que vale aproximadamente 241 bilhões, e isso representa 19% de dominância. Em terceiro lugar, a gente tem o Tether, que vale 72 bilhões de dólares, com 5,6% de participação. Em quarto lugar, o USDC, né, é uma stablecoin também do dólar, que vale 54 bilhões de dólares de valor de mercado, isso representa 4,2%. E em quinto lugar, o BNB, que vale 53 bilhões de dólares de valor de mercado, que representa também 4,2%. Apenas esses 5 ativos somados possuem 80% de dominância do mercado cripto como um todo. Ou seja, tendo mais de 5 mil criptomoedas dentro do mercado, apenas 5 representam 80% do valor de mercado. Mas saiba que o mercado é dinâmico. Há um tempo atrás, eu postei no meu Instagram a comparação entre a tabela de maiores criptomoedas em 2013 e as de agora. Eu já falei as 5 de agora, mas eu também vou falar as 5 maiores de 2013 para você que ficou um pouco curioso. Em primeiro lugar era o Bitcoin, que valia 1 bilhão de dólares de valor de mercado, ou seja, 1 bilhão de dólares apenas. Em segundo lugar, a Litecoin, que valia 56 milhões de dólares de valor de mercado apenas. Em terceiro lugar, a Namecoin, que valia 2 milhões de dólares de valor de mercado. Em quarto lugar, a Peercoin, que valia 2 milhões de dólares de valor de mercado. Em quinto lugar, a Novacoin, que valia 930 mil dólares de valor de mercado. Mudou bastante, né? Tanto os ativos quanto as grandezas. Agora imagina se você encontra o próximo ativo capaz de estar nesse topo. Você pode ter certeza que fará até muito mais do que um 15 em 1. Muito mesmo. Talvez um 100 em 1 ou mais. Isso tudo só te mostra que o 15 em 1 é realmente possível, é bem possível. Mas vamos focar então no 15 em 1 e não no 100 em 1. Esse pode estar mais ao nosso alcance inicialmente. E para encontrá-lo, para encontrar o seu 15 em 1, o ativo capaz disso, você vai precisar garimpar o mercado dentre essas milhares de criptomoedas que eu mencionei. Por isso, eu desenvolvi a Track Crypto, que é uma ferramenta que monitora milhares de criptomoedas ao mesmo tempo com apenas um clique. É realmente uma ferramenta que otimiza bastante o tempo. E para estudá-las da melhor forma, estudar essas criptomoedas, você deve olhar os principais pontos de uma plataforma cripto e inserir tudo isso dentro do CryptoScore, que é uma calculadora que eu desenvolvi para ver a viabilidade, a atratividade de um projeto cripto. E depois disso você vai escolher as criptomoedas a partir do CryptoScore e com isso você vai montar a sua carteira de investimentos seguindo o método Dose de Cash. Ou seja, eu desenvolvi as ferramentas para você encontrar os seus resultados. Então não tem desculpa, Depois dessas, você não tem nenhum motivo para não encontrar o 15 em 1. Assim como eu encontrei e continuo utilizando elas para buscar outros 15 em 1. Além de 15 em 1, tem 2 em 1, 3 em 1, 5 em 1, enfim. Tem muita criptomoeda capaz de realmente multiplicar e ajudar você a elevar o seu patrimônio financeiro. No vídeo de hoje, então, você viu sobre o mercado cripto, a dominância do mercado do Bitcoin e o que vem acontecendo nesse momento. Eu também falei sobre as criptomoedas mais relevantes do mercado, além das mais relevantes em 2013. E por fim, eu falei sobre as ferramentas que eu utilizo para encontrar 15 em 1 e compartilhei no detalhe isso com você. Mas de qualquer forma, eu deixo uma reflexão final para você. Já pensou você encontrar o próximo ativo que irá chegar nesse topo das criptomoedas? Enfim, estamos chegando ao final desse vídeo, investidor. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e de marcar o sininho para receber avisos dos futuros vídeos que serão postados por aqui. E se você gostou desse vídeo, se aprendeu alguma coisa comigo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos que gostam de criptomoedas e investimentos. Fazendo isso, você me motiva a continuar compartilhando os meus conhecimentos com você. Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!